Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre um tema que uns amam, outros odeiam, que são as famosas adaptações literárias. Mais especificamente sobre as piores adaptações literárias que eu já assisti. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários, deixa o seu gostei que isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram. Eu não poderia começar essa lista de maneira diferente do que falando daquela que é a pior adaptação literária que eu já assisti na minha vida. É claro que eu tô falando de Percy Jackson, né, gente? Não tem, eu sempre vou manter essa resposta até vir uma adaptação pior, né? Porque, assim, que adaptação ruim, gente. Assim, pra não dizer que o filme é de todo ruim, eu vou dizer que ele tem um ponto positivo. Ele serviu pra apresentar as pessoas que não conheciam, né? Apresentar Percy Jackson pra essas pessoas. Por exemplo, eu não conhecia Percy Jackson antes do filme. E eu lembro que lá em 2010, eu acho que foi quando o filme lançou, eu fui lá no cinema assistir, me apaixonei e saí no cinema que nem uma louca, sabe? Eu amei o filme. E eu fui pesquisar, descobri os livros, aí eu li os livros e eu vi que porcaria que era o filme, né? Esse aí é o ciclo natural de quem assistiu ao filme primeiro. Mas assim, gente, eles tinham um roteiro muito bom em mãos com o enredo dos livros, né? Eles só precisavam transferir, assim. E quando eu digo transferir, não é tipo pegar tudo, eles poderiam ter alterado algumas coisas. Mas eles fizeram o contrário, eles mantiveram algumas coisas e o resto eles alteraram. Gente, eles mudaram idade de personagem, pra mim esse é um dos erros mais graves, tá? Eles mudaram as idades de personagem, personalidade, coisas importantes do enredo eles tiraram e acrescentaram coisas que não tinha nada a ver. Enfim, eles fizeram uma bagunça mesmo, assim, gente, não tem nem... E aí teve coisas que eles tentaram consertar no segundo filme e só piorou. Sabe? Por exemplo, a Annabeth, que é uma das personagens mais importantes de Percy Jackson, ela foi pro primeiro filme, assim, com uma personalidade que não tinha nada a ver com a Annabeth, que foi uma mistura de duas personagens, na verdade, da própria Annabeth com a personagem da Clarice, que é uma outra personagem dos livros que não apareceu no primeiro filme, né? E aí eles tentaram concentrar no segundo e fizeram a Annabeth com uma personalidade nada a ver, totalmente sem graça, sem sal, que não tem nada a ver com a Annabeth dos livros. Eles conseguiram fazer duas personalidades diferentes pra Annabeth e nenhuma delas é igual ao livro. Gente, assim, ó, esse filme ele só realmente me revolta demais. O primeiro era ruim, o segundo foi uma bomba, assim, porque realmente que filme horrível, gente. Eles bagunçaram tudo o que o Rick Riordan fez. Mas a gente tem esperanças aí, porque a Disney, ela já tá com os direitos, né, de Percy Jackson, e a Disney Plus vai adaptar, então, né, Percy Jackson e os Olimpianos para uma série de televisão, o que é uma ótima notícia. E mais ainda, né, do que essa notícia, o que é ainda melhor, é que o Rick Riordan, que é o escritor dos livros, né, ele tá diretamente envolvido com a produção, gente. Ele tá lá tomando as decisões, fazendo roteiro. Então, assim, dessa vez eu confio que vai sair alguma coisa boa. Não se sabe quando ainda, né? Aí a gente não tem muita notícia, mas eu acredito que vai ser lá pro segundo semestre do ano que vem, ou ainda pro primeiro semestre de 2023, porque não começou nada ainda. Eles ainda estão nos estágios bem iniciais, nem elenco foi divulgado. Então eu acredito que vai demorar bastante pra lançar a série, mas eu tô muito empolgada e eu sei que dessa vez vai sair uma coisa boa. Em segundo aqui nessa lista tá outra adaptação que eu já falei aqui em outro vídeo, já falei lá no Instagram, que é uma adaptação que eu detesto, que é a adaptação de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Gente, assim, ó, essa adaptação, ela tá muito distante das outras, sabe? Ela realmente é um ponto fora da curva em relação aos outros filmes de Harry Potter. Tudo bem que, assim, as outras adaptações, os outros filmes, eles não são 100%, né? Nunca nenhuma adaptação vai ser 100%. Mas Enigma do Príncipe, eles conseguiram avacalhar de uma forma, assim, porque o livro de Enigma do Príncipe é um dos melhores livros, sabe? Eu fiz recentemente um vídeo aqui que eu ranqueei aí os meus filmes e os meus livros favoritos, né, de Harry Potter. Eu vou deixar aqui no card pra quem ainda não assistiu. E Enigma do Príncipe, o livro, é o meu segundo na minha escala de preferidos, sabe? E o filme tá lá em último, tipo assim, isolado, sabe? Porque o meu sétimo colocado já tá uma distância bem acima. Eu detesto esse sexto filme, gente. Assim, não tem. Eu não vou me esticar muito aqui, porque eu já falei sobre isso no vídeo de Harry Potter e já falei lá no Instagram em alguns posts também. Mas assim, eles pegam o conteúdo do livro e eles jogam, tipo assim, mais da metade fora e focam em coisas que não tem nada a ver, sabe? Eles botam a cena do incêndio na toca, que não existe. Isso não existe nos livros. E aí eles não fazem a cena do primeiro beijo do Harry e da Gina, que é uma cena muito legal nos livros. Ou então focar nas cenas sobre o passado do Voldemort, que era realmente importante e eles não deram atenção. Gente, assim, ó, esse filme ele me revolta muito, porque ele tinha muito potencial pra ser um filmaço
e eles só jogaram no lixo. E eu sou obrigada a comentar porque eu sempre vou comentar do filtro sépia do filme. Esse é um fato que eu sempre vou comentar, gente, porque nem em questão fotografia ele é bonito, porque ele destoa muito dos outros filmes, sabe? Enfim, eu só tenho a dizer que Harry Potter e a Enigma do Príncipe é uma péssima adaptação literária. E agora eu vou falar de uma outra série que, assim, nunca ninguém comenta muito sobre ela, tanto em questão de filme quanto questão de livro e tudo mais, mas que na época que lançou bastante gente falava e tudo mais, que é a série Maze Runner. Assim, Maze Runner é um caso um pouco específico, porque assim, eu acho que os filmes, eles são péssimas adaptações, mas eles são bons filmes. Minha opinião, tá? Você pode discordar. Mas assim, quando eu assisti os filmes, eu já tinha lido os livros, mas eu via que assim, se eu tivesse assistido os filmes sem ler os livros, eu provavelmente ia ter gostado muito, sabe? Eu não gostei tanto porque eu tinha o material original pra me basear, então eu sabia que, tipo assim, tinha uma história muito melhor por detrás, sabe? Então eu ficava com aquela coisa, putz, não é bem assim que acontece, não tá tão legal e tudo mais. Então isso me incomodou bastante, mas eu acho que são filmes bem legais, mas como adaptação ele é bem ruim. O primeiro filme ainda, assim, eu vou dizer mais ou menos pelo que eu me lembro, porque faz muito tempo que eu li os livros e faz muito tempo que eu assisti os filmes. Se vocês quiserem, inclusive, deixa aqui nos comentários, de repente eu posso fazer uma releitura pra reassistir os filmes e fazer aqui um filme versus livro. O que vocês acham? Trazer aí um filme versus livro de Maze Runner. Seria legal, né? Faz tempo que eu li aí, mas, pelo que eu lembro que eu tinha gostado bastante do primeiro filme, eu achei até bem similar ao livro. Mas o segundo e o terceiro foi tipo, meu Deus do céu. Apesar de eu ter gostado, novamente, como filme, eu acho que como adaptação falhou bastante. Eles tiraram bastante coisa importante, eles mudaram algumas coisas muito importantes. Então, realmente, assim, ganho uma posição aqui na lista por causa disso, sabe? Eu gosto, assim, eu tenho um carinho especial, mas eu acho que eles vacilaram bastante no quesito adaptação, sabe? A próxima é um pouco polêmica, pode dizer assim, mas eu acho que todo mundo vai acabar concordando aí no fim que, apesar de ter sido uma ótima série, Game of Thrones foi uma péssima adaptação literária. E assim, gente, eu digo isso com muita tristeza, porque pra quem já me conhece aqui, já me acompanha há um tempinho, já deve saber que Game of Thrones é a minha série de televisão favorita. Eu amo GOT, assim, gente, mesmo com o final que teve, o final horrível, eu amo essa série. Eu realmente não conseguia, assim, deixar de gostar mesmo com aquele final. Só que assim, pra quem não sabe, Game of Thrones é baseado numa série de livros, né? Até agora a gente tem só 5 livros lançados, mas vão ser 7 ao todo, enquanto a série teve 8 temporadas, que foi basicamente uma temporada por livro, né? Teoricamente. Então, sim, teve um momento em que a série ela ultrapassou os livros. Mas a série ela já começou a sair dos trilhos antes mesmo disso acontecer. Inclusive, eu recomendo pra quem não assistiu ainda, né, e gosta de assistir vídeos sobre GOT, tem aqui uma série no YouTube chamada Autópsia Game of Thrones, que foi feita pela Mikan, eu vou deixar o link aqui na descrição, em que ela analisa em 10 episódios aí, né, 10 vídeos aqui no canal dela no YouTube, por que que a série teve o fim que teve, o que que levou a série a acabar daquele jeito. E ela analisa muitas coisas que, assim, já começaram a dar errado na primeira temporada. Então, assim, a gente tem mania de falar que foram as últimas 2 temporadas que deram errado, mas realmente, através da análise dela, dá pra ver que, assim, coisas já começaram errado na primeira temporada. Por mais que a primeira temporada seja muito boa e seja muito fiel ao livro, sabe? Então, assim, eu boto Game of Thrones aqui na posição de pior adaptação literária junto com os outros, porque, assim, apesar dela ser uma grande série ainda hoje em dia, assim, né, mesmo com aquele final, ela ainda é uma série muito boa e muito bem vista no geral, ela, como adaptação literária, ela escorrega e escorrega muito. Como eu falei, a gente teve uma primeira temporada muito boa, que ela é muito igual ao livro, assim, se você pegar, tem falas iguais ao livro. Só que a série ela já começa a tomar decisões na primeira temporada que vão afetar mais tarde. E vão afetar até decisões que, tipo, já tinham nos livros que já tinham sido lançados. Então não foi nem falta de, eu não sabia que ia vir pela frente, porque os livros já estavam lançados, sabe? Então eles decidiram tirar alguns enredos, tirar alguns personagens, coisas que iam ser desenvolvidas no futuro e que iam ser muito importantes no futuro e que a série simplesmente tirou de cena. E assim, eu entendo porque as Crônicas de Gelo e Fogo, né, que são os livros, eles têm muitos personagens e muitos enredos. O George R. R. Martin, que é o escritor dos livros, ele é uma pessoa assim que escreve demais, ele se apega muito aos detalhes, ele tem uma criação de mundo fantástica. Inclusive, eu recomendo demais a leitura dos livros para quem gostou da série, né, para quem gosta da série, porque realmente é um mundo
muito mágico, assim, e a escrita dele é fabulosa, gente, assim, é muito, muito boa mesmo. Mas os autores da série, né, os showrunners, tiveram umas decisões de tirar algumas coisas que o autor colocou lá no primeiro livro, e isso afetou muito a série. Então eles tiraram enredos inteiros e personagens que iriam gerar enredos inteiros e que dão um furo lá na frente, sabe? E a gente já começa a ver algumas coisas na segunda temporada que já começou a dar errado por causa da primeira, que faltou algumas coisas, sabe? E eles começam a alterar alguns destinos de personagem também. Então, por exemplo, a Daenerys, ela começa a ter o destino dela modificado um pouquinho. E isso vai gerar em coisas no futuro, nas próximas temporadas, né, consequentemente. Então, assim, novamente, apesar de eu amar Game of Thrones, sim, eu reconheço que ela pecou muito na questão adaptação, porque eles tinham um material ali, ó, perfeito nas mãos para fazer aí uma adaptação ainda melhor. Porque se eles tivessem seguido aos livros mesmo, assim, um pouco mais fiel do que eles seguiram, cara, a gente ia ter uma série aí, ó, espetacular, com um final decente, sabe? Mesmo que eles esperassem um pouquinho para concluir a série, até porque o George R. R. Martin, ele contou pros escritores ali da série como ia acabar os livros, né? Pelo menos o destino, tipo, geral de alguns personagens. Então não tem essa desculpa de que eles tiveram que tirar do nada, sabe? Eles poderiam, com base no que o autor passou, construir um caminho melhor pro final, sabe? Não jogar tudo e ter aquele final bomba que a gente teve, né, gente? Então, assim, realmente me dói, mas Game of Thrones é sim uma péssima adaptação literária. E agora eu vou fazer duas menções honrosas, porque assim, a primeira é uma série de TV que eu assisti só os 3 primeiros episódios da primeira temporada. Mas eu li os livros e eu peguei muito spoiler sobre o que aconteceu durante as 3 temporadas da série. Acho que foram 3 ou 4 temporadas, enfim. Então acho que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar, que é a série Shadowhunters. Gente, assim, eu tinha lido a primeira trilogia de Instrumentos Mortais, porque assim, pra quem não sabe, Shadowhunters adapta a série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Instrumentos Mortais é uma série de 6 livros, né, foram divididas em 2 trilogias aí, que já tinha sido tentada adaptação uma vez com um filme, que eu também não assisti, e aí eles tentaram novamente com Shadowhunters. Mas assim, eu já tinha lido a primeira trilogia há muito tempo, eu nem lembrava direito, assim, realmente fazia bastante tempo, e aí eu tentei dar uma chance pra Shadowhunters. Assisti 3 episódios, não consegui ir pra frente, porque eu achei muito ruim, e aí ano passado eu reli a primeira trilogia, e aí depois eu li a segunda, né, e tudo mais, e aí mesmo que eu decidi não voltar. Porque assim, pra quem não sabe, a Cassandra Clare, ela criou esse universo dos Caçadores de Sombra, e a primeira série dela foi Os Instrumentos Mortais, e aí depois ela escreveu outras séries também. E tudo isso faz parte de um mesmo universo. Então tem personagens, por exemplo, de Instrumentos Mortais, que vão aparecer de novo em, sei lá, Artifício das Trevas, que é outra série da autora, né, que se passa nesse universo. Então é meio que um universo compartilhado mesmo, assim, né? E a série, ela podia ter feito a oportunidade, pegado a oportunidade, pra fazer, tipo, várias temporadas e várias séries que se conectam, como estão fazendo agora com Shadow and Bone, né? Com a série que adaptou aí a primeira temporada da trilogia Grisha. Então, assim, eles poderiam ter feito uma coisa muito bem feita, mas não, eles simplesmente jogaram fora. 2 adaptações de Instrumentos Mortais que não deram certo já, viu? A primeira, como eu falei, eu não assisti, mas todo mundo fala mal. Então, assim, já não me dá vontade de assistir também, né? Mas, em questão de Shadowhunters, assim, já vou dizer que Instrumentos Mortais é a minha série que eu menos gosto da Cassandra Clare. Ela tá bem distante das outras, assim, eu acho ela bem ruinzinha mesmo. Mas eles conseguiram deixar ainda pior. Porque, assim, primeira coisa, que foi a primeira coisa que eu reparei quando eu assisti a série, atuação. Gente, quanto ator ruim naquela série. Não todos, porque tem uns atores bons ali no meio. Mas principalmente a atriz que faz a Clary e o ator que faz o Jace, eles são péssimos. Não achei que eles têm química, não achei eles bons atores. Assim, ó, eles podem ter melhorado com o passar do tempo, mas assim, eu já não gosto da Clary e do Jace, tá? Eles são personagens que realmente eu não gosto. E eles conseguiram ficar ainda pior na série, em 3 episódios. Só pra vocês só pra vocês verem, assim, né, a minha base de comparação. Em 3 episódios eu já detestei os 2. Então, assim, eu não gostei. Os efeitos especiais da série estavam assim, eu achei muito ruim, muito péssimo. E o enredo, como eu falei, na época fazia tempo que eu tinha lido o livro, então eu não lembrava muito bem. Mas tava uma bagunça. E aí eu fui pegando spoilers conforme foi passando as temporadas. E, gente, eles fizeram assim, ó, um misturado. Eles tentaram fazer os 6 livros meio que junto, assim.
E eles bagunçaram tanta coisa. E aí tinha coisa que, tipo assim, vai acontecer só em outra série lá no futuro e que aconteceu na temporada. Não faz sentido. Eles fizeram, assim, ó, uma bagunça geral. Eles mudaram, eles poderiam ter mudado pra melhorar, já que a série não é tudo isso, né? Série de livros. Mas eles, nossa, eles pioraram demais, gente. A única coisa boa dessa série, pra não dizer que não tem nada bom, foi a adaptação de Malek. Malek é o casal aí composto pelo Magnus Bane e pelo Alec Lightwood, que são o meu casal preferido e são os meus personagens preferidos. Então, assim, todo mundo que assistiu a série diz que os dois estavam impecáveis na série, assim, questão de atuação, química do casal, desenvolvimento, e que eles realmente seguraram a série. Eu quase ano passado decidi começar a assistir a série só por causa de Malek, mas daí eu vi umas outras coisas e não vou passar por isso, né, gente? Mas dizem que realmente a história dos dois estava bem legal na série, e mesmo assim eu vi muita coisa que eles fizeram que não tinha nada a ver com os livros, assim. Então, realmente, gente, assim, a minha menção honrosa aqui, a primeira menção honrosa, vai pra Shadowhunters. E aí, em segundo lugar na minha menção honrosa, tá uma série que ela nem chegou a existir, tecnicamente. Assim, eu não sei se todo mundo sabe, mas há uns anos atrás, faz bastante tempo, deve fazer, sei lá, uns 10 anos aí, a CW, ou a CW, que é um canal americano, comprou os direitos da seleção, os livros da seleção. E eles decidiram fazer uma série. Só que o que acontece? Quando é uma série, assim, de baixo orçamento, né, que não sabem muito bem como é que vai se sair, eles não começam, tipo, pegam e gravam uma temporada de uma vez só. Não, principalmente nesses canais que são os canais abertos lá fora, geralmente eles gravam um episódio piloto, mandam lá para um pessoal do canal aprovar. Se o pessoal do canal aprovar, eles gravam o resto da temporada. Se não, ou a série já é cancelada, ou eles vão pedir para refazer, enfim. Foi gravado esse episódio piloto de A Seleção. E, gente, foi tão ruim que eles desistiram da ideia. Eu não sei se eles chegaram a refazer alguma coisa, se eles tentaram ir à frente com essa ideia. Eu só sei que no final eles desistiram. E assim, se você for no YouTube, você vai achar pedaços desse episódio piloto. E você vai entender o porquê que foi tão ruim. Por que foi cancelado antes mesmo de lançar. Gente, assim, se eles tivessem feito uma temporada inteira, eu acho que de certeza que essa série ia ser a pior adaptação literária. Porque em, sei lá, 5 minutos de cena, já deu pra ver, gente, assim. Pra começar, que a atriz que eles botaram pra fazer a América, que é a protagonista do livro, ela é loira. E a América dos livros, ela é ruiva. E assim, geralmente eu não ligo muito pra essa questão de características físicas, a não ser que seja algo muito importante pro personagem. Porque eu acho que realmente, a personagem era loira e, sei lá, no filme ela é morena. Eu acho que isso tanto faz, sabe? É só uma questão mais visual. Mas no quesito da América, na questão da América, é um ponto muito importante, porque a característica física mais importante dela é ela ser ruiva, e é algo que faz ela até se distinguir das outras competidoras, né? Ela é a única ruiva ali da competição e tudo mais, blá blá blá. E aí, tipo, eles já tiraram isso. Todo mundo já fica meio assim. Aí a segunda coisa é que tem uma cena, eu acho que era pra ser o Maxon e a América. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era os dois nessa cena, em que o Maxon, tipo, vai meio que até o quarto da América e meio que, tipo, agarra ela. Meio que a força, inclusive. O que não tem nada a ver, porque o Maxon dos livros, inclusive, ele nunca nem beijou ninguém. O menino é, tipo, todo certinho, todo bonitinho. E na série eles fizeram ele já, tipo, um pegador, assim, vai lá pra cima das meninas. Ele tá adorando ter várias meninas lá no palácio e tal. Então, assim, eles já estragaram os dois. O personagem principal eles já estragaram, tipo, em 2 minutos de cena. Assim. Simples assim. Mas a gente tem a chance de ter aí uma boa adaptação literária agora, porque a Netflix comprou, né, os direitos da seleção e vai transformar em filme. Só que também já deu uma leve polêmica, porque assim, um tempinho atrás, eu não lembro muito bem quando é que foi, saiu supostamente, né, uma descrição, uma lista de descrição de personagens que aparentemente era oficial da Netflix aí, né, da produção do filme, e que tinha a descrição de alguns personagens, né, e o pessoal já começou a reclamar porque já começou a mudar coisas em personagens dos livros, por exemplo, a Celeste, o irmãozinho da América, que eu não lembro o nome dele, eu acho que tinha um outro membro da família da América também, que eles tinham modificado alguma coisa. E aí eles acrescentaram um general lá, um comandante, que era tio da Celeste. E que daí ele que ia meio que ser o inimigo da América. Eles colocaram umas coisas assim meio nada a ver, já modificando a trama do filme ali. E o pessoal já começou a achar, cara, vai ficar ruim porque eles já estão modificando, né? Eu não gosto de julgar porque, assim, a gente não tem nem elenco ainda pra poder julgar, entendeu? Então eu espero ter o material, até porque a gente também não sabe se essa lista é oficial. Até hoje ninguém confirmou se isso é oficial ou não.
Então, assim, vamos esperar que realmente seja uma adaptação boa. Eu quero que tenham mudanças assim no filme da Seleção, porque assim, eu reli os livros ano passado e tem muita coisa que eu achei ruim, sabe? Então, realmente, eu acho que mudanças nesse caso são bem-vindas, desde que bem feitas. Então, vamos esperar. Tudo, né? Se tudo der certo, a gente vai ter aí um bom filme que não vai entrar pra lista de piores adaptações. E é isso, gente! Deixa aqui nos comentários, então, qual adaptação literária que você acha que é a pior de todas. Se tem alguma aqui da lista que você concorda comigo, né? Ou que você discorda, diga aqui nos comentários. Deixa o gostei, que isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e a gente se vê, então, no próximo vídeo.